Pessoal, como a gente já havia conversado no nosso vídeo anterior, como eu havia avisado, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais com o nosso manual de normalização e apresentação de trabalhos acadêmicos aqui da Unifal, tá? Eu estou com ele aberto aqui, né? É importante que vocês observem que ele seja essa segunda edição, tá? De 2025, então é a edição mais atualizada, porque ele é baseado nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e ocorreu uma reforma recentemente, e esse é o manual mais atualizado, tá? Então, o manual ele tem aqui as informações que a gente da sua produção, do seu registro, né? E ele traz aqui para nós a lista das figuras que tem em todo o manual. Inclusive aqui ele mostra para a gente, né, como que a gente faz por exemplo, um exemplo de lombado, um exemplo de folha de rosto, de ficha catalográfica, de folha de aprovação, de dedicatória, lista de figuras, de quadros. Ele explica passo a passo cada um desses elementos, como que a gente faz para a gente produzir esses elementos e incorporar no nosso texto. E esse é bem o papel dele, né? Ele vai mostrar aqui como que a gente aplica, como que a gente faz para adaptar os nossos trabalhos acadêmicos, colocando ele dentro da norma acadêmica que é utilizada aqui pela Unifal, seja para as nossas dissertações, seja para as nossas teses de doutorado, seja para os nossos trabalhos de TCC de graduação ou de especialização. Ele trabalha aqui os conceitos, né, de como que a gente faz o nosso projeto de pesquisa, o nosso trabalho de conclusão de curso, pode ser uma monografia ou um artigo, a monografia, a dissertação e a tese. Veja que ele não traz aqui a proposta do projeto de intervenção e do relato de experiência, que são as três formas pelas quais a gente vai poder fazer o nosso trabalho de conclusão de curso aqui na nossa especialização em gestão escolar. Então, aqui ele traz a monografia, o relato de experiência, o projeto de intervenção. Eu coloquei 2 outros vídeos aí na nossa sala de aula do Moodle, para que a gente possa também ter uma ideia de como que ele faz, tá? Mas, embora o relato de experiência e o projeto de intervenção, eles não estejam aqui dentro, é importante que a gente siga com relação à citação, às referências bibliográficas, ao tamanho de fonte, ao tipo de página, ao espaço entre linhas, o que está aqui normatizado aqui no nosso manual de normalização. Tá? Então, voltando para cá, ele vai trazer para nós a estrutura do trabalho acadêmico, né? Que todo trabalho acadêmico, seja uma dissertação, seja uma monografia, seja uma tese, ele vai ter elementos que a gente chama de pré-textuais, ou seja, vem antes do texto do corpo acadêmico que você está trabalhando, né? Então ele traz aqui um exemplo de folha de rosto, de ficha catalográfica, de folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, né? Lista de instruções, lista de tabelas, né? Ah, precisa ter tudo isso no meu TCC? Não, você vai ver que tem boa parte deles aqui é opcional, tá bom? Então é só aqui demonstrando que se você quiser colocar, tem aqui a possibilidade, né? Dependendo, inclusive, do número de páginas do trabalho que você vai fazer, nem é recomendável que tenha tudo. O que for opcional, por exemplo, você não vai colocar, né? Aí vem os elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento, com os capítulos que você vai ter, e conclusão ou considerações finais. Aqui, já pensado a questão do desenvolvimento completo, né, do seu trabalho acadêmico. E como elemento pós-textuais, né, a gente vai ter as referências bibliográficas, glossário, apêndices, anexos e índices. Então ele traz toda a estrutura de como que você faz esses trabalhos acadêmicos. Além disso, ele vai trazer também as regras para a gente do formato, da fonte, né, que tipo de letra você vai usar, do espaçamento com relação às margens superior, inferior, esquerda e direita, o espaçamento e o parágrafo ali que é no início da frase,
da frase que a gente está escrevendo, né? A paginação, se é no alto, se é no final da página, se é no meio, aonde que é. Os indicativos de seção, a numeração, como que deve ser feita, os títulos sem indicativo numérico, né? Os elementos e toda a sistemática com relação a esse tipo de norma. Ele também traz para nós a ideia do projeto de pesquisa, ou a estrutura do projeto de pesquisa que a gente vai ter. Então, aqui também no projeto de pesquisa, vai ter os elementos aqui textuais, os elementos de capa e elementos pré-textuais e os pós-textuais, né? Ele traz para a gente também como que a gente faz um trabalho acadêmico no formato artigo, então, não é para essa oportunidade, mas caso você tenha interesse em fazer um artigo, ele traz esses elementos aqui para a gente, e aí ele vai trazer como que você faz para que você tenha o seu texto adaptado às normas da ABNT com relação a citações, citações curtas, citações longas, citação indireta, citação de citação, né? Sistema que a gente tem para citar, que é o sistema autor-data, o sistema numérico. Geralmente a gente usa o sistema autor-data, que é aquele que você coloca o nome do autor e o ano da obra, né? E se é uma citação direta, o nome do autor, o ano da obra, mais a página de onde você tirou. As notas explicativas, quando que elas devem ser usadas e se como que eu faço para eu poder usá-las, né? A elaboração de referências, as regras de apresentação, pontuação, enfim, ele traz aqui para nós todos os elementos que a gente vai precisar usar para que a gente possa escrever o nosso trabalho de conclusão de curso. Bom, agora que a gente deu teve uma visão geral aqui, né, do nosso manual de normalização, vamos ver aqui, por exemplo, o que ele entende como sendo um projeto de pesquisa, né? Então, se a gente clica ali em cima no título, ele já traz a gente para cá. Então, o projeto de pesquisa, ele é um planejamento para o desenvolvimento da pesquisa que será realizada. E ele compreende a fase da pesquisa na qual é descrita a sua estrutura inicial, né? Vejam aqui que ele já usa, lá já lança mão também da forma de citação que a gente já conversou. Aqui é uma citação indireta, né? A elaboração do projeto é uma etapa importante da pesquisa científica, em que as ideias são transformadas em um documento por meio do qual se articula e se organiza a proposta de pesquisa. Então veja que já traz aqui para a gente essa noção, né, do que é o projeto de pesquisa. Então, já traz ali os seus conceitos para que a gente possa entender. E a monografia, que também que é uma forma, né, pela qual a gente pode fazer o nosso TCC, aqui na nossa especialização, ela é considerada, né, um trabalho que restringe sua abordagem a um único tema ou assunto. Severino destaca como características do trabalho monográfico a unidade e o tema bem delimitado. O termo monográfico tem sido utilizado de forma genérica, já que este nome é dado a todos os trabalhos científicos, diferenciando-os conforme a finalidade do estudo, o nível da pesquisa, a profundidade e a originalidade do tema. Na Unifal, o termo monografia tem o mesmo uso e significado que trabalho de conclusão de curso, né? É essa, então, aqui a noção, a nossa conceituação para fins de monografia. Então, é importante que vocês deem uma olhada aqui no manual de normas, né? Que você entenda para que ele serve, que ele está aqui para te auxiliar, para te ajudar. E uma dica super válida e importante com relação a isso é que qualquer escrito, qualquer texto que você for fazer aqui para a pós-graduação, para a academia, né, é importante que você exercite e já use o sistema aqui que está aqui no nosso manual de normas. Então, olha aqui já, por exemplo, como que eu faço, né? Como que é, né, a normatização ou a regra para eu utilizar, por exemplo, o formato, né, qual fonte que eu uso, qual é o formato do trabalho, né, o tipo de folha, né? Então, aqui, ó, os trabalhos devem ser digitados em papel A4, né? Então, ele já traz aqui para a gente, então, quando você for fazer suas primeiras formatações aí no seu editor de texto, né, já use o papel A4. A fonte deve ser utilizado Times New Roman ou Arial. Então, aqui você tem já uma determinação do tipo de fonte que você use.
O tamanho é o tamanho 12 para todos os textos, inclusive a capa. O tamanho 10 ele deve ser usado para citações longas, que são aquelas com mais de 3 linhas, legendas, nota descritiva de folha de rosto, notas no geral e paginação. Então aqui ele já traz para nós essas características. Com relação à marginação, né, a gente usa o formato aqui, ó, ver se eu consigo enquadrar aqui para ficar bem fácil de visualizar aqui. A gente usa a folha A4, né, e nas margens 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros na margem direita e 2 centímetros no fundo, no rodapé. Então já faça essa formatação, já deixa preparado dessa forma, porque toda vez que você for digitar, já está no formato adequado. Porque o que dá trabalho não é fazer a formatação inicial e nem escrever segundo as regras que está aqui. O que dá trabalho é você escrever todo o seu texto e depois você ter que vir corrigindo, adaptando isso à tecnicidade, a um manual de normas. Então, ao invés de fazer isso, pegue e já vai digitando tudo dentro do formato e da norma prevista aqui no manual de normas. Isso vai facilitar demais a sua vida, né? Com relação ao espaçamento no trabalho, a gente usa o espaço de 1,5, todo o texto, títulos, seções e subseções, que é o espaço que a gente usa. O espaçamento simples, ele é para citações longas, referências, títulos de ilustrações, fontes e legendas, a ficha catalográfica, notas descritivas e notas no geral. Quanto ao parágrafo, a gente usa um parágrafo de 1,25 centímetro, que é uma tabulação, né? Citação longa, o recuo de 4 centímetros. Então a gente tem todas as normas, todas as explicações aqui para ajudar, para que a gente faça de forma já acertada, de forma bem tranquilo, começando a fazer já desde o início da forma aqui do manual, com a formatação adequada, para que você não sofra depois que você escreveu, ter que vir reformatando tudo. Isso realmente dá muito trabalho. Então a dica é, faça a formatação antes e já vai escrevendo de acordo aqui com a norma. Você vai ver que depois você nem se preocupa mais com a norma, porque você já incutiu ela, já interiorizou ela, você vai escrever sem dificuldade e utilizando a norma adequada. Tá bom?